O que a Antártida, a Cordilheira dos Andes e a Floresta Amazônica têm em comum? Parece aqueles testes que no final são uma pegadinha, né? Mas esses lugares têm mais coisas em comum do que pensamos. Ou melhor, eles se relacionam de uma forma que muitas vezes não sabemos. A Antártida é um grande exportador de correntes frias que afetam principalmente o nosso continente sul-americano, que é o mais próximo de lá. Isso vai convergir nas chuvas aqui da região, por exemplo. Você já tinha pensado nisso, Jelen? Nossa, sabe que eu nunca tinha pensado que é o continente mais próximo? Eu fiquei até lembrando, Túlio, daquela matéria que você fez sobre mapas, como que alguns países parecem maiores, distâncias ficam distorcidas. Então, essa relação entre a América do Sul e a Antártida, eu só fui parar pra pensar realmente a partir do assunto que a gente vai abordar agora no programa, né? Pois é, e para além das correntes geladas, existem outros aspectos desses lugares que nos afetam direta e indiretamente. A Amazônia, por exemplo, é o maior reservatório de água doce do mundo e suas chamadas cabeças d'água são lá nos Andes, que são áreas elevadas e frias. E os solos desses lugares são extremamente importantes, porque eles fazem com que as áreas na beira dos rios amazônicos seja fértil e gere plantio. Eu sou Túlio Daniel. E eu sou Ellen Borges, e nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO. Neste episódio, vamos conversar sobre a importância dos estudos de solos de regiões geladas para todo o ecossistema terrestre. Nosso convidado é o Eduardo Senra, engenheiro florestal com pós-doutorado em solos e nutrição de plantas. E Túlio, você já conhece um pouco mais sobre o Eduardo, né? Sim, Jelen, mas não pessoalmente. O Eduardo é professor aqui na UFO, no Instituto de Ciências Agrárias, mas ele atua no campus Monte Carmelo. Nós da comunicação ficamos aqui em Uberlândia e até então minhas interações com ele foram por trocas de mensagens, porque frequentemente ele envia solicitações de divulgação das pesquisas que ele e o grupo dele desenvolvem. E são pesquisas, assim, bem interessantes. Eu já devo ter feito umas 4 reportagens sobre as expedições dele. Bom, ele integra o Grupo Terrantá, que tem origem na Universidade Federal de Viçosa e que busca investigar o funcionamento e a complexidade dos ecossistemas terrestres da Antártida. Então, eles já estiveram lá no continente gelado, estiveram nas Cordilheiras dos Andes, realizando as pesquisas deles, e eu sempre achei tudo isso muito interessante. Bom, você fez a entrevista com o professor, e o que você já adianta pra gente? Então, uma coisa que perpassou muito na nossa conversa é o porquê das pesquisas e expedições, né? Então, assim, a Jelen, por exemplo, é de Monte Carmelo, uma cidade que é pequena, mas que tem campus da UFO. Então, por que um professor está saindo aqui da região e está indo lá para a Antártida fazer pesquisa? Eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês descobrirem na entrevista, mas basicamente é isso. Qual que é a importância dos estudos desses solos gelados para a gente aqui do Brasil, por exemplo? Eu fiquei curiosa, então vamos ouvir a entrevista? Bom, seja bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido, Eduardo. Para começar, a gente tem uma pergunta clássica aqui no nosso podcast, que é quem é você dentro e fora do Lattes? Então, quem que é o Eduardo da academia e ele no dia a dia? Bom dia, Túlio. Respondendo a sua pergunta, em que o Eduardo fora do Lattes? Eduardo é um rapaz que gosta muito de estar em contato com a natureza, né? Sente inspiração para todas as áreas da minha vida quando em contato com a natureza, quando em contato com áreas naturais, áreas preservadas. Gosto muito de ver a interação entre os diferentes componentes, né, que a gente está aí em contato direto, ar, né, o nosso solo, as florestas, enfim, quando a gente vê isso numa associação plena, né, na natureza, acho que é muito inspirador. E acaba que isso reflete bastante também no Eduardo, que é o professor, né, o pesquisador dentro, digamos aí, dessa esfera do Lattes que você me pergunta, que é também um pesquisador que focou desde a sua graduação e especializou-se durante a pós-graduação em, digamos, decodificar todos esses elementos naturais, mas aplicados a fins práticos, né, da nossa vida. Então, acho que, em resumo, seria isso. Pessoas integradas aí, uma pessoa que também gosta, que vê um sentido, né, associando, portanto, preferências pessoais com aplicações profissionais, né? Eu acho que esse seria
a grande questão aí para responder sua pergunta. Bom, você de formação é engenheiro florestal e hoje você atua principalmente na área de mapeamento de solos, monitoramento ali pedoclimático, além de também ser professor então na UFO no campus Monte Carmelo. Conta para os nossos ouvintes como é que você veio parar aqui na UFO e como que são suas pesquisas na prática. Muito bem, é isso mesmo. Eu sou engenheiro florestal de formação, né? Sou formado pela Universidade Federal de Viçosa e me especializei na área de solos. Solos e Nutrição de Plantas é o nome do programa que eu fiz mestrado e doutorado também na UFV, no Departamento de Solos. Então, eu tive a felicidade de encontrar lá professores muito inspiradores, né, e que souberam, de certa forma, me encantar e me motivar para seguir nessa carreira da ciência do solo, que, para mim, é uma das ciências mais integradoras que tem. E hoje em dia eu posso passar isso para os meus estudantes, né, já respondendo a pergunta de como que eu vim parar aqui na UFO. Então eu fiz um concurso em 2023, então eu sou um professor relativamente novo aqui, recente, calouro na instituição, mas que já me sinto de casa, né, já estou muito bem instalado aqui. E, portanto, eu tenho, né, através dessa vivência, tentado passar um pouquinho da minha experiência e dos elementos que me encantaram lá durante a minha formação para os meus estudantes. Então, a gente tem aqui, lógico, um contato com os estudantes que é relativamente muito curto, né, durante as disciplinas, mas eu tento aproveitar da melhor maneira possível esse tempo durante o conteúdo, durante a grade ali. Não tem como muita gente mudar, mas eu tenho como inserir elementos aí para dar essa inspiração a mais nesses elementos aí que eu trago na minha bagagem e eu posso mostrar para que eu incentive meus estudantes, né, a ter uma visão um pouco mais holística do universo que nos cerca. E eu te conheci por causa das solicitações de divulgação das suas visitas, né, em alguns lugares, com os estudos que são voltados para os solos gelados. Você participa do grupo Terrantar desde 2011 e que tem parceria com outras universidades, né? Então explica pra gente o que é o Terrantar e como que funciona essa parceria de vocês. Perfeito, essa pergunta é muito boa. Primeiro que, de fato, né, a gente se conheceu aí nessas divulgações e isso é um ponto muito importante para nós, eu acho que para todo mundo que faz ciência, é esse prazer em divulgar também para a sociedade e dar luz nas nossas pesquisas, né, para mostrar de fato que a gente está fazendo aqui algo que é engrandecedor, que é produtivo também para todos, né. O Terrantar é um grande grupo, né, um núcleo de pesquisa que está sediado lá na Universidade Federal de Viçosa, que atualmente é coordenado pelos professores Carlos Ernesto Schaefer e Márcio Rocha Francelino, que foram meus orientadores durante, principalmente, a época da pós-graduação. E o Terrantar, ele iniciou os trabalhos com as pesquisas na Antártica, né, um sonho antigo e uma vontade, um ímpeto aí do professor Carlos Ernesto, que submeteu à chamada do CNPq um projeto de pesquisa na Antártica, na época inovador, né, porque o Brasil, na sua quase totalidade tropical, né, dificilmente alguém tenta focar os trabalhos em áreas geladas, né, por ausência geográfica mesmo. No entanto, a gente vê que tem uma relação muito forte, né, tá tudo interligado, e a gente tem colhido durante esses mais de 20 anos de pesquisa, bons frutos, desde a formação, do treinamento de profissionais, que hoje em dia muitos professores, né, foram formados ali no Grupo Terrantar, assim como eu, tenho outros professores, e que faz do Terrantar hoje um grupo, um núcleo muito amplo de pesquisadores e de professores também, que apesar de terem focado os seus trabalhos em algum momento, seja na graduação ou principalmente na pós-graduação, em estudos de áreas geladas, de áreas da criosfera, que são esses compartimentos da superfície terrestre que estão ou que estiveram por um tempo congelados sob a governança de massas de gelo, esses processos ou esses ambientes, eles nos permitem também ampliar bastante a nossa vivência e as nossas pesquisas mesmo, sabendo que isso afeta direta ou indiretamente todos os ecossistemas terrestres e o Brasil não fica fora disso, né? Então é isso, eu tenho essa participação no Grupo Terrantar desde 2011,
2010, quando foi minha primeira experiência, né, quando eu iniciei meus trabalhos, ainda na graduação. Depois no mestrado e no doutorado eu também fiz. A minha linha de pesquisa seguiu essa linha do grupo, né, de áreas geladas, especialmente na Cordilheira dos Andes. E as pessoas, elas devem questionar justamente isso, né? Por que que um professor aqui da UFO, que é uma região tropical, tá indo lá para a Antártida fazer pesquisa, né? Então, o que que esses estudos contribuem, por exemplo, aqui para nossa região, aqui para o Brasil? Essa pergunta realmente ela intriga muitos, né, que ficam curiosos aí no que a gente vai fazer. Em falando de Antártica, né, é um continente que tem muitas peculiaridades, né? É o maior reservatório de água, lógico, no estado sólido do planeta Terra. E uma das peculiaridades do continente antártico é que ele é um grande exportador de correntes frias, que vão afetar diretamente o continente sul-americano, que é o mais próximo do continente antártico. Tá? Então, todas as massas de ar frio que afetam o sul, o sudeste do Brasil e outras massas que vão vir das áreas tropicais, né, que eventualmente vão esbarrar ali nos Andes, né, e também vão convergir em chuvas, em maiores pluviosidades e também com efeitos até do próprio El Niño, Laninha, estão interligados com essas áreas frias. Então isso seria a primeira conotação de ligação entre os continentes, né, o balanço das massas frias, principalmente as oceânicas, e as atmosféricas também. Um outro ponto importante, eu acho que esse seria de utilidade pública, né, é saber que a Amazônia, a bacia amazônica, que por outro lado é o grande reservatório de águas doces do planeta Terra, é o maior, portanto, ele tem as suas cabeceiras nas Cordilheiras dos Andes, né? Então esse grande anfiteatro que forma as cabeceiras do Amazonas, eles estão em áreas frias, estão em áreas elevadas e especialmente nos Andes tropicais, os Andes centrais, que pega desde o sul da Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então são essas áreas importantes, são grandes áreas importantes porque, primeiro, formam o início dos grandes rios que vão abastecer a bacia amazônica e, obviamente, vão estar associadas aí ao ciclo, ao balanço hidrológico desse grande rio que é o Amazonas. Tem outros efeitos, né, digamos, igualmente importantes, mas um pouco, digamos, secundários, que é também o balanço sedimentológico, né, dos sedimentos que vão enriquecer também as margens do Amazonas e que tem um efeito direto na fertilidade dessas áreas e, consequentemente, na aptidão agrícola dessas áreas, né? Então, os ribeirinhos amazônicos que estão povoando secularmente essa região, lá estão por uma questão de solo, por uma questão de maior fertilidade de solo, que é fertilizado, que é adubado por esses fluxos de sedimentos que vêm dos Andes. Então, nesse caso, um efeito direto, tanto da água quanto dessa parte da fertilidade dos solos da bacia amazônica, né? Então, é um importante bioma, é o maior bioma que nós temos e vem fazendo uma grande diferença, tem cada vez sido mais estudado e, enfim, fomentado os trabalhos de pesquisa na Amazônia, dada a sua importância no balanço hídrico, no balanço de carbono, principalmente na sua biodiversidade, que vem, obviamente, sofrendo grandes impactos. Então, acho que isso daí já é argumento suficiente para a gente entender que essas áreas geladas, apesar de estarem geograficamente um pouco distantes, elas nos afetam e muito. E também tem uma outra questão que é geopolítica, né? Então a gente tem que também estar atento às questões políticas, né? O Brasil, detentor, portanto, do maior reservatório de água doce, é de se esperar que no futuro isso vai gerar algum interesse, né? E o Brasil vai ter que ser firme na sua posição e também nos seus controles de conservação, né? Para manter esse bioma de pé e fornecendo ainda e gerando essa, não só essa parte da biodiversidade, mas também esse fornecimento de água que distribui, que é distribuída por esses processos, principalmente que a gente conhece hoje em dia cada vez mais, dos rios voadores, que tem a sua origem na bacia amazônica. Eu acho que isso daí é muito argumento até, né, da gente se delongar tanto.
E você já esteve ali nos Andes, também lá na Antártida. O que você pesquisou especificamente em cada um desses lugares e o que difere de um para o outro? Sim, eu fiz o meu mestrado no sul do Chile, né, que é, digamos, o início da Cordilheira dos Andes, ali mais ao sul, e fiz o meu doutorado nos Andes tropicais, nos Andes centrais, na Bolívia. Então, esses nossos trabalhos, né, digamos, o grande esforço que a gente lança nessas áreas é, primeiro, conhecer geograficamente os solos que estão rodeados ou que estão no entorno dessas áreas mais frias, no caso da Cordilheira dos Andes, nas cotas mais altas. A gente faz essa, vamos chamar de prospecção geoambiental, no sentido de conhecer todos os ecossistemas que estão ali e como as dinâmicas desses ecossistemas e entre eles podem ser afetados e afetar também as populações do entorno e serem afetados também pelas mudanças climáticas que estão aí. Então a gente faz uma estratificação, ou seja, uma separação desses ambientes de montanha, a depender ou caracterizado principalmente pelos solos que lá estão. Então a gente faz essa análise do solo de cada área, de cada setor. A gente tem uma amostragem específica de solo e a gente tem uma outra vertente que é o monitoramento climático ou monitoramento pedoclimático, né, que é o clima do solo. Ou seja, como que o solo está variando a sua temperatura, a sua umidade ao longo do ano e ao longo do tempo, né, e ainda frente às anomalias climáticas como é o Ninho e Laninha. Então a gente faz digamos, um pacote bem completo para ter com confiança como que é o comportamento e como que pode ser o comportamento desses ambientes de montanha, uma vez que há uma complexidade muito grande. Então, dentro de um transecto, de uma sequência das áreas mais altas para as áreas mais baixas, se a gente estiver olhando para a bacia amazônica, por exemplo, a gente vai ter uma sequência de áreas que estão próximas às linhas da neve, que são vegetações muito esparsas, com pouca diversidade, mas com espécies altamente adaptadas àquelas condições. A gente tem alguns nomes para essas áreas, né, as tundras de alta montanha. Depois a gente passa para uma área que já tem um solo com um clima um pouco mais ameno, mas ainda frio, que seria parte do páramo, né, que já tem uma diversidade muito alta. E daí para baixo a gente começa a ter um adensamento de vegetação e de biomassa, que é o carbono acumulado nos tecidos vegetais, até chegar num ambiente de floresta. Então essa floresta ela vem aumentando, se adensando e vem tendo também maior biodiversidade e também numa estrutura que vai variando, ou seja, a gente tem mais aves também no espaço vertical, até chegar efetivamente na bacia amazônica, nas florestas de terra firme. E se a gente estiver no alto dos Andes e olhar para o lado do Pacífico, a gente vai ter uma outra sequência de ambientes, passando por ambientes úmidos, quando perto do topo das montanhas, sucedendo também as áreas mais próximas ao gelo, né, que seria no caso aí a tundra, como eu havia comentado. No caso dos Andes centrais, a gente tem umas áreas gigantescas de solos extremamente orgânicos, localmente chamado de bofedales, né, mas que são áreas com solos extremamente orgânicos, escuros e, portanto, com um grande reservatório de carbono, e que serve também de um controlador do fluxo hídrico, que são áreas de cabeceira e eles armazenam muita água. E a gente começa a ter uma sequência também para um ambiente mais seco. Então, a vertente pacífica da Cordilheira dos Andes, nessas zonas mais tropicais, elas têm também essa transição para áreas mais secas. Então, é uma complexidade geoambiental muito grande que a gente se atreve a tentar entender através desses trabalhos. E a gente coloca esses sensores em cotas mais elevadas para ver como que está havendo essa variação e como que isso vai afetar a disponibilidade de água e, consequentemente, a estabilidade desses ecossistemas tão importantes para manter todos os serviços ecossistêmicos que é proveniente dessas áreas. Então é muita coisa, né? É muito trabalho. Para algumas dessas expedições, vocês têm algumas parcerias, por exemplo, com a Marinha do Brasil, com a Força Aérea. Como que funcionam essas parcerias? Além das nossas parcerias internas entre instituições, né, e a UFO é uma importante parceira nesse trabalho, a gente conta, no caso da Antártica, com o apoio da Marinha.
Então, o Programa Antártico Brasileiro, ele é um programa que foi lançado no início da década de 80 para, de fato, o Brasil se consolidar como primeiro merecedor, né, de pesquisar e ter um espaço de decisão nas tomadas de decisões futuras para o continente antártico e também consolidar as suas pesquisas. E para isso a Marinha provém uma substancial ajuda logística, né, e executiva dos trabalhos que a gente faz lá, uma vez que existe uma complexidade de acesso, de logística para chegar até o continente. Então, a Marinha, atualmente, ela conta com 2 navios super equipados, né, apropriados ao ambiente antártico. Temos também uma estação antártica totalmente moderna, que foi reformulada aí a partir do ano de 2015. Conta também com outras áreas, com pontos específicos, com refúgios, que seriam aí algum suporte de containers e áreas assim pontuais ao longo da Península Antártica, em pontos específicos de interesse científico. E para acessar e para chegar mais próximo do continente, no caso ao sul do Chile, a Força Aérea Brasileira, ela também, junto, né, dessa parceria dentro do Programa Antártico Brasileiro, ela tem voos frequentes durante a temporada de pesquisa para deslocamento de material e principalmente de pessoal, tanto marinheiros, né, militares e pesquisadores durante a fase de operação da Operantá, que coincide com o nosso verão, né, o verão do Hemisfério Sul. E como é que é uma rotina de um pesquisador que está numa expedição, por exemplo, na Antártida, né? O que você coloca na sua mala para levar para um lugar desse e ficar tanto tempo ali num lugar isolado e frio estudando? Olha, Túlio, por incrível que pareça, assim, o Programa Antártico, ele é um programa muito maduro, né, e ele já passou por várias reformulações e de material também, né. Então a gente conta com vestimentas apropriadas que é cedido durante essa nossa estadia na Antártica, com roupas especiais, né, roupas próprias para o frio e, mais ainda, roupas apropriadas para o trabalho no frio, né. Então a gente conta com esse recurso, né? Obviamente é uma roupa emprestada e a gente precisa devolver ela, e a gente conta também com equipamentos para campo, né? No nosso caso específico do Terra Antár, a gente necessita de alguns atendimentos especiais, principalmente para acampamentos. Então a gente demanda acampamentos em locais específicos e a gente precisa, para isso, barracas especiais, né? Uma equipe bem preparada. Então a gente conta também com o apoio de alguns alpinistas, né, para fazer esse suporte logístico nosso que demanda áreas normalmente remotas, né? E isso, no caso da Antártica, a gente é muito bem atendido. No caso dos Andes, a gente tem uma logística quase que própria, né? Então a gente já tem, e aí a gente nos Andes, talvez a gente passe por perrengues maiores, porque a gente lá tá nós por nós mesmos, óbvio que nós já temos uma experiência longa aí, de mais de 15 anos, né, acessando essas áreas, mas a gente lá, a tomada de decisão é puramente nossa, né? Então a gente assume esse risco, né? E de fato existem situações que envolvem ali algum risco, né? Para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível. Mas cá estamos, né? Todos vivos, com saúde e produzindo ciência, né? Então, tudo numa zona de segurança. E eu lembro de algumas entrevistas você comentar justamente sobre esses desafios, né? Então vocês enfrentarem ali uns ventos de mais de 100 km por hora. Quais são esses principais desafios de sair de um clima quente como o nosso e ir com esses equipamentos para esses lugares que são mais remotos? É um desafio, né? A gente sai da nossa zona de conforto e uma coisa que é um pouco restrita é o nosso tempo, né? Então, eu tenho que, às vezes, me abdicar aqui de uma semana, né? E tenho que fazer aqui um combinado, eu tenho que deixar minhas aulas totalmente agendadas e programadas, não posso fugir disso e, obviamente, tenho um compromisso muito grande com meus estudantes e tenho que também estar presente aqui com as minhas outras atividades. Primeiro que existe esse entrave para as minhas saídas. Então, eu tenho que planejar isso com muita antecedência para não ficar nenhum fio solto, né, das minhas atividades aqui. E outra que é sair e, de fato, no tempo determinado, a gente ter que enfrentar situações que tiverem lá, né? Então, a gente tem que contar com situações de imprevisto,
E normalmente essas situações vêm em função do clima. Então, áreas como as cotas mais elevadas, né, o topo da Cordilheira dos Andes, que a gente está falando no caso aí cotas quase a 6.000 metros, né, a gente tem tanto o desafio da altitude, mas também da questão climática, frio, vento, às vezes chuva, que quando a gente está numa situação de campo, a gente tem que tomar uma decisão muito assertiva para não perder tempo e concluir todos os nossos objetivos propostos, né, nos nossos momentos preparatórios. Isso é crucial porque a gente está falando, às vezes, de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né, um trabalho de extrema importância acadêmica que envolve um investimento, né, financeiro e de tempo nosso aqui, né, perante essa complexidade logística do afastamento. E em campo a gente tem que tomar a decisão muito rápida, né? Então, um dia muito chuvoso, um dia muito frio, né, a gente tem que avaliar se vai ter alguma janela para a gente efetivar o nosso trabalho, né, a nossa meta diária ali, para poder sair satisfeito, né, e voltar aqui com a missão cumprida. E, felizmente, todos esses anos, a gente sempre foi muito efetivo nessas atividades aí, e não tivemos nenhum prejuízo científico de maior prejuízo, de maior complexidade, né? A gente sempre sai de lá muito feliz, muito satisfeito com o trabalho que a gente realiza, e as nossas publicações aí têm mostrado isso, né? Felizmente a gente tem tido sucesso e êxito aí nas nossas investidas, nas nossas expedições. Ainda bem, né? E eu acho que vocês não pretendem parar, né? Então, quais que são os próximos passos das suas pesquisas e do grupo num todo, do Terrantar? O mais interessante, o mais encantador da pesquisa é isso, né? Quanto mais você pesquisa, mais você vê a necessidade de complementar os nossos achados, né? E comparar com áreas que eventualmente podem estar tendo comportamentos distintos, mas que a ciência ainda não deu luz ou não teve capacidade técnica para isso. Então, especialmente o nosso grupo do Terrantar, que está envolvido com os Andes, tem buscado expandir a nossa rede de monitoramento para áreas que ainda não foram pesquisadas, e se tratando de Andes em cotas, em áreas, em zonas centrais, a gente tem dado um foco maior, que são as áreas que estão sendo mais afetadas pelas mudanças climáticas, então está havendo uma perda mais significativa das áreas congeladas, né, nas áreas que ainda tem alguma reserva de gelo. E se tratando de Antártica, né, a gente tem instalado novos sensores, né, tem aumentado também. No ano passado, o professor Márcio Francelino ele fez a circunnavegação da Antártica, né, foi um projeto inédito aí, feito junto de outras instituições, né, do qual o Terrantar esteve presente e aumentou ao longo do continente inteiro, né, por isso o fato inédito. Até então a gente concentrava os nossos trabalhos na península e na Antártica Marítima, que são aquelas ilhas anexas à península, e algumas áreas continentais, mas nada feito a nível de continente, né? Então agora foi feita essa investida, né, com sucesso também, circunnavegando a Antártica. E mais recentemente, coisa de um ano para cá, quase um ano, a gente também instalou o primeiro sítio de monitoramento na Groenlândia, portanto no Ártico, acima do Círculo Polar Ártico. Então a gente tem, à medida que a gente vai aumentando o nosso grupo, vai aumentando a nossa qualificação pessoal, né, de pessoas, portanto, que vão integrando o nosso grupo, a gente também está aumentando e expandindo nossas áreas de pesquisa. Pra gente já finalizar nosso papo, então, se alguém que tá ouvindo esse episódio quiser seguir carreira nessa área, então daqui a uns anos tá passando perrengue com você em algum lugar para poder pesquisar, por onde que essa pessoa deve começar? Olha, eu acho que hoje os meios de comunicação têm facilitado bastante essa integração, né? O Grupo Terrantar tem lá o Instagram dele, né? @Terrantar, tá fácil de achar. Aqui na UFO, né? Eu tô aqui na UFO Monte Carmelo. Eu sou professor do Instituto de Ciências Agrárias, do ICIAG, então estou à disponibilidade, né? Fico à disposição dos meus estudantes e de todos que queiram, porventura, se aprofundar, né? Ou queiram alguma referência nos trabalhos referente aí àquilo que a gente vem fazendo, né, na criosfera. E, bom, mais do que isso, seria meu contato pessoal aí, meu contato do e-mail, que é senha@uf.br. E é com prazer que a gente recebe pessoas interessadas, como eu tenho recebido já alguns interesses dos meus estudantes, né, isso é muito bom.
E esse é o papel da universidade também, né? Mostrar o que vem fazendo e dar oportunidade para aqueles que queiram ingressar numa carreira acadêmica. Então, acho que as oportunidades, elas estão aí, basta os estudantes, né, que queiram seguir carreira desde a graduação, mais especificamente na pós-graduação, a gente poder encaminhar da melhor maneira possível. Então, acho que basta querer, né, ir atrás. Eu acho que é isso então, Eduardo. Muito obrigado. Eu acho que foi uma entrevista, assim, esclarecedora, principalmente na questão daquele ponto que a gente falou, né? As pessoas veem, ele tá saindo da UFO para ir pesquisar gelo, algo que não é da nossa região, mas que, na verdade, tá afetando todo o ecossistema, né? Exatamente, Túlio. A gente fica preocupado, né, em dar essas respostas. Nosso trabalho, ele é muito amplo, né? Ele tem, óbvio, impactos diretos e indiretos, mas todos eles são importantes para curto, médio e longo prazo. Então, o que a gente está fazendo, acumulando conhecimento, acumulando dados, né, que vão ser úteis, que já estão sendo úteis para a gente fazer, principalmente trabalhos de modelagem, né, prevendo comportamentos, que é isso que a humanidade espera da ciência, né, que a gente dê soluções. Então, a gente tem se esforçado ao máximo para fazer, para cumprir exatamente esse objetivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer fazer esses nossos momentos de divulgação científica. Fico à disposição sempre que você precisar. É isso então, mais uma vez, obrigado, Eduardo, pela entrevista e parabéns pelas suas pesquisas. E esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @ao-pé-do-ouvido-pod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar alguma coisa? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 99948 4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por mim, Túlio Daniel. Eu também fiz a apresentação juntamente com a minha colega Ellen Borges e ela também fez a supervisão do roteiro. Nós dois somos jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.